Salve, salve galera do segundo ano A e do segundo ano B, tudo certo com vocês? Vamos para mais uma aulinha aí, ó, de história, beleza? Vamos falar aí, ó, hoje sobre o período regencial no Brasil, esse período que vai aí de 1831 até 1840. Esse aí é um período da história que a gente percebe, que como Dom Pedro II tinha só 5 anos de idade, o pai dele renunciou em seu favor. Não sei como é que alguém renuncia em favor, né, da criança só tem 5 anos. Foi isso que acabou acontecendo. Então, Dom Pedrinho tinha só 5 anos, então foi composta uma regência. E aí, o que é essa regência? Até o momento em que ele tem, a maioridade. Quando ele chega na maioridade, bom, beleza. Aí acontece o que? Acontece esse processo, ele assume o trono. Bom, conforme a Constituição, no caso do herdeiro ser menor, assume uma regência trina indicada pela Assembleia. Muito bem. E aí o que a gente vê que é uma característica importante aí dentro desse período é basicamente, vou tomar um chazinho aqui, é a formulação de partidos políticos. Quais são os partidos políticos que passam a existir? Então a gente tem aqui o Partido Restaurador ou Caramuru, que defende o absolutismo, defende a manutenção da monarquia. O Partido Liberal Moderado, que defende o liberalismo, restrições ao poder imperial, centralismo, etc., entre algumas medidas. E o Partido Liberal Exaltado, que se defende o fim do poder moderador, ampliação do direito ao voto, fim da vitalicidade do Senado, fim do Conselho de Estado, federalismo e república. E é esse movimento que vai, é claro, chamar muito a atenção e vai acabar, de certa maneira, criando aí uma certa rusga em relação ao panorama político que vai ter aí durante o período regencial. Então, essa regência trina foi composta por Francisco de Lima e Silva, Joaquim Carneiro de Campos e Nicolau de Campos Vergueiro, que eram 3 senadores aí na época. E ela foi provisória mesmo, só durou até 1831. Quais são as principais ações dessa regência trina provisória? Então, eles reconduziram o Ministério dos Brasileiros ao poder, o Ministério dos Brasileiros que havia sido criado por Dom Pedro I e depois extinto pelo próprio Dom Pedro I, acaba ressurgindo. Anistia a presos políticos, que é o perdão aí de crimes cometidos por pessoas relacionadas aí a crimes políticos, exoneração de oficiais portugueses, porque se o Brasil vai ter, digamos assim, uma força armada que seja comandada por brasileiros e não por portugueses. A suspensão da aplicação do poder moderador, se o imperador, quando voltar, quiser manter o poder moderador, beleza, mas agora não precisa. A proibição dos regentes de dissolverem a Assembleia e a proibição dos regentes de negociarem tratados comerciais sem que fossem avaliados pelo Congresso. Então, essas medidas já são muito importantes, já de certa maneira já são diferentes daquelas todas as medidas que foram adotadas durante os 9 anos de governo de Dom Pedro I. E agora aí você vê que em menos de um ano, questão de 2 meses, algumas medidas que são consideradas como progressistas. Mesmo assim, faltou um projeto para as massas populares. E o que acaba predominando é a tendência política aí relacionada aos liberais moderados, e isso tudo fez com que surgissem aí alguns movimentos revoltosos de caráter liberal, alguns aí até continuando com essa característica moderada, já alguns outros exaltados. Na vigência trina permanente, que vai de 1831 até 1835, quem compõe ela, que é o Francisco de Lima e Silva, continuou, João Braulio Muniz, José da Costa Carvalho, não é que não tem tanta importância. Quem tem mais, digamos assim, importância nisso tudo é o padre Diogo Feijó, que assumiu o Ministério da Justiça. Dentre as principais ações do padre Diogo Feijó, dessa regência trina permanente, nós temos a lei de 1831, chamada aí de Lei para Inglês Ver, que ela vai proibir o tráfico de escravizados, e a criação da Guarda Nacional, que acabou então proporcionando o surgimento das milícias rurais. Mas além disso, também é muito importante destacar o avanço liberal. São muitas medidas aí de caráter descentralizador tomadas nessa primeira fase do período regencial, nessa regência onde os liberais acabaram permanecendo no poder, e isso fica conhecido como avanço liberal. O que nós temos aí? Criação da Guarda Nacional, já falei, o Código de Processo Criminal, que dava enormes poderes ao juiz de paz, sendo esse escolhido aí pelos proprietários
locais, instituindo o júri e o habeas corpus, certo? Por que isso aqui é vantajoso? Porque principalmente descentraliza, né? Antes quem nomeia tudo é o imperador. Agora não, agora vai em cada região, em cada lugarzinho que vai ser escolhido. E aí, o ato adicional à Constituição de 1824, ou apenas conhecido como ato adicional. Esse ato adicional tem caráter federalista, republicano e presidencialista. Só que mesmo assim, ainda em muitos lugares no Brasil, isso não agradou a todos. O que ele fez? Então, criou as assembleias legislativas provinciais. Em cada província poderão ter o quê? Deputados provinciais. São escolhidos como? São escolhidos aí no meio da população. Aboliu o Conselho de Estado. Então, não precisa ter o Conselho de Estado, né? Não precisa ter aquele grupo que se reúne secretamente para ajudar o imperador, porque agora não tem mais imperador. Criou um município neutro, que seria basicamente a mesma coisa que uma espécie de distrito federal hoje. Tornou a escolha do regente de forma eletiva e temporária e reduziu de 3 para 1 o número de regentes. Então, esse avanço liberal foi significativo em relação a algumas características políticas liberais, mas ainda assim não tem aquele projeto para a população, porque, infelizmente, os ditames políticos continuaram presos nas mãos de poucas pessoas. Na regência Una, que é a primeira delas feita por Diogo Feijó, ele vai enfrentar fortíssima oposição da Câmara, acaba se deparando com algumas revoltas conhecidas, aí, como a cabanagem, a balaiada, a Revolução Farroupilha, acaba também se envolvendo em problemas com os regressistas, com os conservadores, que pretendiam um governo forte centralizado, e o Diogo Feijó até que tentou tomar algumas ações em relação a essas revoltas aí que aconteceram durante o governo dele. Diante dessa situação, ele que não queria se preocupar com muita coisa, falou: bom, já que vocês estão aí incomodando pra caramba, vocês querem medidas mais ardilosas, então eu vou fazer assim, vou embora, vocês ficam aí com o Brasil, veja o que vocês vão fazer aí, tô nem aí. Demitiu-se por conta das dificuldades com a situação política. No lugar dele, veio quem? Araújo Lima. Com Araújo Lima, nós temos então o regresso conservador. Nós temos esse momento em que então os políticos brasileiros acabaram então chegando ao poder. Que políticos brasileiros? Os conservadores. Ele vai enfrentar a Sabinada e a Balaiada, vai intensificar a repressão contra farroupilhas e cabanos e vai criar a lei interpretativa do ato adicional. Essa lei interpretativa do ato adicional acabou reduzindo o poder das assembleias legislativas provinciais e retornou o Conselho de Estado. Até que então, diante de muitas agitações e praticamente da falta de possibilidade de resolver os conflitos, alguns conflitos que ainda perduravam, vai acontecer o golpe da maioridade. Já vamos falar aí no golpe da maioridade, tá? O contexto que leva às rebeliões é um contexto onde há uma disputa causada pela descentralização, uma disputa de poder entre liberais e conservadores, essa onda liberal que acaba estimulando as elites a exporem suas pretensões e insatisfações, e o resultado, por todo o país, acabam acontecendo essas revoltas. Qual que é a principal característica delas? A maioria delas pretendia estabelecer um regime republicano e foram separatistas. Nem todas elas foram totalmente separatistas, como por exemplo aí a balaiada. A balaiada não vai ter esse caráter separatista. Já as outras, de certa maneira, vão. Tirando a Sabinada, que tem um determinado momento que ela até respeita o imperador e quando ele voltasse a governar, pronto, tudo voltaria ao normal. Mas elas aconteceram de forma muito esparsa, aconteceram em lugares separados do Brasil, aí no Rio Grande do Sul, no Pará, no Maranhão e 2 na Bahia, a revolta dos Malês e a Sabinada, e elas não se uniram, não se juntaram. Se isso tivesse acontecido, é bem provável que o trabalho do governo seria muito maior. Quais são os principais conflitos? Cabanagem, que acontece no Pará, é um movimento de caráter popular que se diferencia onde os populares chegaram ao poder, mas infelizmente a repressão foi muitíssimo violenta. A Sabinada acontece aí entre 1837 e 1838 na Bahia. Esse aqui é o movimento que eu falei para vocês, onde existia até a pretensão de criar uma república até a maioridade de Dom Pedro II. O movimento foi rapidamente sufocado.
A Balaiada também é um movimento de caráter aí popular, né? Vai ser basicamente, né, uma luta entre duas facções políticas, e aí o objetivo do grupo aí mais popular não era se separar do Brasil. Também acabou acontecendo, inclusive, já dentro do governo de Dom Pedro II. A Revolução Farroupilha, que é a revolução que acontece aqui no Rio Grande do Sul, tem como principal motivo o inconformismo das elites rio-grandenses, não apenas com a centralização político-administrativa, mas também com a incompatibilidade econômica agravada pelos baixos impostos para a entrada de charque uruguaio e argentino e as altas taxas de importação do sal, principalmente porque essa elite estancieira aí do Rio Grande do Sul produz o charque e vende charque para o Brasil inteiro. Esse é um movimento que vai durar 10 anos. Teve como líderes aí figuras importantes como Bento Gonçalves, Davi Canabarro e o famoso italiano Giuseppe Garibaldi. Né? Como é que termina? Termina em 1845, durante o governo de Dom Pedro II, com um acordo entre revoltosos e o governo. Tem também a revolta dos malês, que acontece na Bahia, também foi facilmente sufocada aí, que é basicamente um movimento que acaba envolvendo os negros, os afrodescendentes e também ex-escravos, que pretendiam aí estabelecer a liberdade religiosa. Né? Esse foi um movimento étnico, né, de certa maneira. Eles não pretendiam se separar do Brasil, eles pretendiam, de certa maneira, acabar com a escravidão e também, é claro, pretendiam obter a liberdade religiosa. Mas ainda o que falta para, enfim, resolver esses problemas? O golpe da maioridade. Então, se você até matematicamente começar a contabilizar, você vai ver que Dom Pedro, quando o pai dele abdicou, Dom Pedrinho tinha 5 anos e o segundo reinado começa em 1840. Por que o golpe da maioridade? Para tentar acabar com as agitações, com essa instabilidade generalizada por causa das revoltas e para que não se criassem revoltas futuras. Aí Dom Pedrinho chega ao poder de 14, quando ele tinha aí de 14 para 15 anos de idade. Tem algumas questões que estão aí nesses slides, depois se vocês quiserem é só pedir aí que eu mando os slides para vocês, fazer as anotações e aí responderem corretamente a essas questões. Beleza? Continue pegando firme, continue assistindo, não debanda, não esmoreça e não desanime, certo? Tô com vocês porque der que vier, o que precisar, só chamar. Aquele abraço.